Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do programa Por Trás da Frequência Energética. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o que são produtos quânticos. Se você ainda não assistiu ao primeiro episódio do nosso programa, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá assistir e depois você volta aqui para assistir esse. Tudo bem? Boa noite, José, como você está? Boa noite, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e podermos estar esclarecendo as pessoas e trazendo essas novidades que é produzido na GEDAX, né? Então nós vamos começar com as perguntas. José, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que são produtos quânticos. Como você explicaria isso de uma forma simples? Bom, primeiro, toda novidade ela tem uma certa resistência na aceitação do mercado. Um longo período até que as pessoas entendem, usam, comprovam e aceitam. Não vai ser diferente com os produtos e as terapias voltadas ao tratamento emocional das pessoas, à saúde física das pessoas, através da energia quântica. Então não tem como a gente querer acelerar algo que precisa ser absorvido naturalmente pelas pessoas. O nosso papel é informar, orientar, testar e influenciar as pessoas a encontrarem sempre o melhor caminho para a sua saúde. Como a gente poderia explicar a forma simples, né, que é o tratamento com produtos através da energia quântica? Eu creio que tem algumas outras perguntas, a qual você vai trazer, que eu poderei esclarecer melhor como ela funciona e aplica na estrutura das pessoas. Excelente. Então vamos para a segunda pergunta. Esses produtos, eles realmente funcionam? Como eles atuam no corpo? Como é o processo de cura deles? Bom, se eles funcionam, sim, funcionam. Há muitas pessoas que já estão utilizando, inclusive os nossos produtos, e tem comprovação do resultado e a eficiência e a rapidez com que eles estabelecem um resultado diferente no corpo das pessoas. A diferença entre o tratamento de produtos naturais, ou seja, da ciência química, que são os produtos químicos, remédios, esses medicamentos da ciência, da medicina tradicional, e do remédio quântico, eles são bases diferentes de atuação. O remédio que você recebe do médico, a base química que a gente chama, ele trabalha dentro de uma visão de curar, tratar o efeito, o problema que está presente, visível no organismo da pessoa. Uma enxaqueca, um câncer, um problema de coração, um problema de intestino, um resfriado e assim por diante. Já o produto quântico, ele trabalha na causa, eliminando a causa que gera esse problema. Porque a química, ele é um resultado de uma energia quântica. Se tu pegar lá, tem a tabela periódica na química, a gente estuda no segundo grau, lá você tem a composição química de cada coisa. E quando ela é estudada e ela é explodida dentro das células, e vai para o núcleo, e tem elétrons e prótons e todo esse estudo, então você vai entender que a energia quântica é a que gera os produtos químicos, trazendo então uma visão mais profunda do que é a formação do universo, a formação do ser humano, a formação do nosso emocional e a formação do nosso corpo físico, que é pura química, né? E uma das bases mais
em torno de 70% da nossa formação do nosso corpo é a química água, o H2O. E a água é o maior componente que gera a conexão da energia. É através da água que a corrente elétrica ela anda mais rápido. Então, o construtor do corpo humano, ou do corpo de um animal, seja lá, ele teve essa sabedoria de que nós, como nós somos energia, para que nós pudéssemos nos mover e ter esse resultado e essa habilidade que a gente tem, precisa ter muita água para que conecte as informações energéticas do nosso corpo. E aí é onde entra o tratamento quântico. Como que funciona o produto quântico? Ele é algo baseado em nossas células está com problema. Ela foi alterada, sua função, através de um organismo que entrou nela, que vai gerar um problema de saúde física. Então, o produto quântico ele volta ali e ele traz a estrutura original da célula de um corpo humano, fazendo com que ela se reorganize e volte a ter a funcionalidade correta pela qual ela foi criada naquele corpo. Esse é o tratamento quântico. Então ele é muito mais eficiente e preventivo na saúde do ser humano. Não sei se deu para entender. Deu sim. Existe comprovação ou base científica por trás desse tipo de solução? Sim, hoje existe uma briga muito grande, que eu costumo dizer, que é a briga entre os fármacos, né? A indústria farmacêutica. Isso é comprovado pela humanidade, que essa indústria ela tem um poder financeiro muito grande e ela controla a humanidade. Então, essa descoberta da ciência, da nova ciência, que conseguiu ultrapassar aquele estudo da química que ela chega até ali e para, até eu tenho um debate que eu vou gravar, provavelmente vou gravar um vídeo explicando sobre isso, que vai estar no nosso canal, nos próximos dias, onde eu debati com alguém sobre, que defendia a saúde tradicional, e a gente chegou na conclusão no final de que realmente a saúde, a energia quântica é algo que se estende além da tradicional, gerando então um conhecimento mais amplo e aperfeiçoando a saúde, o tratamento da saúde. Então, há estudo científico, comprovação científica? Sim, há. Porém, há um racha entre os cientistas, onde alguns se mantêm conservadores àquilo que já vem de anos, e há uma ala que aprofundou os estudos, ultrapassando aquele padrão e chegaram a outros resultados. Aí entra o que eu falei na primeira parte, essa primeira pergunta que você me fez, que é algo que agora começa a entrar no mercado e começa a produzir resultado, e aí as pessoas vão começar a usar, como foi a era do computador. Eu lembro que eu chegava numa empresa e dizia, você tem que instalar um computador na tua empresa. Eles diziam assim, não, isso nunca vai funcionar, sempre foi no papel e vai ser sempre assim, eu não vou colocar isso aí, isso aí não é seguro, isso não é confiante. As pessoas tinham resistência gigantes quanto ao computador. Hoje não tem mais papel nas empresas, só tem computador. Assim vai ser o tratamento da saúde. A psicologia, ela trabalha separando entre o mundo, ele cria uma separação entre o mundo matéria e espírito. O pensamento é desligado da matéria. Já na energia quântica, eles conseguiram entender que tudo é energia. E faz sentido, é só você estudar que você vai entender que faz sentido.
Então é uma questão de tempo para nós chegar a ter esse avanço de fato atendendo todas as necessidades das pessoas. Muito interessante. E pessoal que está chegando agora, né, provavelmente assistindo esse vídeo ao vivo, já deixa o seu joinha, o seu like, né, se inscreva aqui no nosso canal. Toda quinta-feira, às 18 horas, tem um episódio novo desse programa. E a gente já está pensando em novas ideias para a segunda temporada. Se vocês têm dúvidas sobre o nosso produto, sobre como funciona todo o trabalho da GEDAX, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente vai estar lendo essas perguntas. E talvez em um projeto próximo a gente pode estar até respondendo essas perguntas ao vivo para vocês, né? E vamos continuar, que tem algumas perguntinhas ainda. Qual a diferença entre um produto natural comum e um quântico? A pergunta é a diferença de resultados? Seria isso. Seria isso. Então vamos lá. A diferença de resultados é bem simples. O produto tradicional, ele trabalha na célula, na base química da célula, nos componentes químicos. Por exemplo, quando um psicólogo te dá um remédio para tratar uma depressão, ele não está tratando a tua depressão. Ele está aprofundando o teu estado depressivo. Porque ele está fornecendo quimicamente mais hormônio, além daquilo que o teu corpo já não dá mais conta de produzir, gerando então um aprofundamento da tua carga daquele hormônio que causa aquela tristeza, e você acaba avançando aos poucos, se tornando um viciado nessas drogas, e você vai chegar ao ponto que tu não vai resistir, teu corpo não resiste mais, e às vezes chega até a morrer, ficar demente ou se tornar uma pessoa totalmente isolada. Já o tratamento quântico não coloca nada químico e não coloca nenhum hormônio no teu corpo. Ele atua energeticamente diretamente nas células que produzem os hormônios e nas células que protegem o teu corpo. Por exemplo, quando você vai no médico consultar, o que você faz? Chega lá, conta, estou com um problema no meu coração. O médico faz um questionamento para ti. Já teve algum caso na tua família desse problema? É de praxe dos médicos essa pergunta. Por quê? Porque eles vão identificar que você carrega uma herança genética dos teus familiares no teu corpo. Porém, ele só chega até isso, ele não consegue identificar o porquê isso gerou. Os medicamentos quânticos vão tratar isso que gerou. Parece meio fantasioso isso que estou falando, mas não é. Isso é real, é algo já estudado e já comprovado e já aplicado em pessoas e com resultados. Nós mesmos temos muitos testemunhos que vêm de pessoas que estão usando nossos produtos e estão felizes com o resultado, né? Então, esse médico está olhando para quê? Para alguém da tua família que teve essa mutação genética que eu já vou explicar, e dizendo, você está propenso a ter esse problema mesmo porque teu pai teve, tua mãe teve, o teu parente teve. E na geração de você trouxe no teu código DNA aquele defeito causado naquela célula. Que aquele defeito naquela célula ou naquele órgão do teu corpo foi causado por alguma pressão, algum trauma, alguma coisa emocional que desregulou a produção de hormônios do teu corpo, causando uma deficiência nas células que precisavam de tal hormônio que foi produzido menos, em compensação do corpo estar produzindo mais de um outro hormônio que precisava, por exemplo, o hormônio do medo, da tristeza e assim por diante, né? Então o teu corpo danificou, mudou geneticamente o comportamento daquela célula. Ela tornou disfuncional, ela não sabe reagir ao propósito dela.
então pode vir os agressores externos, que são outros corpos, e ela não vai reagir e vai aceitar, e ela vai criar essa mutação, gerando as doenças nas pessoas. O que o tratamento que nós oferecemos faz? Por isso que nós não vendemos isso como medicamento. Ele é um suplemento para o teu corpo. Porque ele faz o quê? Essa energia que consta dentro desse produto, ele vai ser direcionado pela corrente do teu corpo, para os 70% de água que nós temos, e vai levar lá dentro daquela célula e vai alterar e trazer aquela célula a ter a funcionalidade original dela. Então, essa mudança, esse conserto que acontece lá nesse órgão, né, nas células desse órgão, vai mudar geneticamente o código que está errado lá no teu DNA. Então, tu quebra aquela geração para frente, teus filhos não vão viver, serem propensos àqueles problemas de câncer, ou seja lá o que for. Porque você corrigiu o padrão que estava errado, que você herdou da tua família. Porque quando o teu parente teve o problema de saúde, ele fez o quê? Ele teve uma alteração nas células que alterou o código no teu DNA. Mais ou menos assim que funciona. E aí, quando ele gerou você, gerou com essa mudança, propenso a essa deficiência. E isso é na física. Fisicamente, tem pessoas que têm alguns sinais, algumas alterações no corpo que são genéticos. Então comprova que o que eu estou falando é um fato. Não sei se consegui deixar claro qual é a diferença de um para o outro. Então, resumindo, o produto químico, o remédio, o medicamento tradicional, ele trata o problema através desse suplemento químico. Mas ele não consegue alterar e resolver o problema. Por isso que muitas pessoas têm câncer e daqui a pouco volta a ter. É curado, fui curado do câncer, mas daqui a pouco volta o câncer. De outra forma, mas volta. Por quê? Não foi resolvido o problema na estrutura, lá na base. Já o remédio, o tratamento frequencial, energético, né, o quântico, ele vai alterar o problema lá na raiz. Ele altera lá no nível do núcleo da célula, lá no núcleo energético da célula, recuperando e fazendo ela se tornar real. Interessante. José, saindo um pouquinho do que eu tinha planejado, eu faço uso dos produtos, tá, gente? Mas me ficou uma dúvida sobre os produtos. Você comentou ali em uma das perguntas que eu fiz que os medicamentos eles não possuem nenhum tipo de hormônio. Mas, por exemplo, o Vitago, que é o responsável para dar mais vitalidade, né, mais energia, ele tem o hormônio da testosterona. Como você explica isso para o pessoal não confundir? Não, ele não tem hormônio da testosterona. Ele tem o código que ativa a geração do hormônio naquela célula que é produzida o hormônio. Ele tem a energia quântica que reorganiza aquela célula para ela produzir exatamente aquilo que ela tem que produzir, que é a quantidade certa do hormônio para o corpo. Então, no caso, os remédios tradicionais que a gente compra nas farmácias, eles possuem uma quantidade errada de hormônio. Não é que eles possuem errada. Eles são hormônio. Eles são injetados o hormônio. Pode haver que eles dizem reposição hormonal. É repor no corpo o que falta de forma externa e não original como o corpo deveria produzir. Porque o corpo está deficiente, ele não está produzindo aquilo certo. Então a testosterona no Vitago, ele é só o código que altera e reorganiza a célula, o órgão que vai produzir a testosterona na medida certa que o teu corpo precisa. Por isso que ele te dá essa vitalidade, te deixa uma pessoa mais ligada, vamos dizer assim, mais atenta. É verdade. A gente já viu aí que os produtos são bons, que eles fazem um resultado legal aí na pessoa, né?
Mas você, como o criador dessas fórmulas, desses produtos, quais resultados você já viu com o uso dos produtos? Bom, eu sou o primeiro que uso, né? Até tem alguns produtos que estão em teste, e eu sou, vamos dizer, a cobaia dele. Estamos fazendo aí a questão, agora o desafio diante das câmeras aí, né? Eu estou fazendo o uso de um produto que nós vamos lançar para emagrecimento. Então eu estou usando ele e estou indo na balança quase todos os dias para ir vendo o resultado, né? Então eu quero ver como ele se comporta, como que ele reage no meu organismo. Então a gente está fazendo toda essa estrutura e testando mais algumas pessoas para ver o resultado e realmente entregar algo que seja bom para as pessoas. Porque a gordura não é o fato de que você come demais, ou isso, é uma desorganização do teu corpo que produz hormônios e também tem bactérias no teu intestino que são responsáveis por essa gordura. Então, para mim poder criar, desenvolver produtos e também estar buscando essa aprovação junto a pessoas técnicas, né? Da química, da farmacologia, a gente precisa ter o conhecimento de como funciona no organismo. Então a gente estuda, analisa, vê o que é bom, o que pode, esse componente casa com esse, né? Por exemplo, hoje está a famosa Ozempic no mercado. É um produto químico. Todo o produto químico, todo componente químico tem contraindicações e, dependendo da quantidade de uso, ele vai gerar um dano no teu organismo. Diferente do quântico. Quântico não gera. Teve pessoas que questionam, eu estou com problema de tireoide, não posso usar nada que tenha hormônio. Pode usar tranquilamente esses produtos aqui, porque eles não contêm hormônio. Qual é o componente deles? Água. Água purificada, que é o que está dentro do corpo e condutor de energia. Só isso. Mas é muito simples, você não cura. Cura. Usa para te ver, senão. Aí quem está fazendo reposição hormonal não pode tomar? Pode, deve tomar. Porque quando você toma esse aqui, você ativa as tuas células que não estão produzindo os hormônios corretos e ela se reorganiza para produzir. A testosterona, vamos dizer lá, o hormônio da alegria e assim por diante, e cria esse equilíbrio e você se torna uma pessoa equilibrada. Muito bom. Então, pessoal, nós chegamos no final do nosso programa. Se vocês gostaram, deixa o like aqui, já se inscreve no nosso canal. Semana que vem tem mais. E fiquem com Deus, até mais. Até mais.